Cavalo valente enfrenta leão furioso para salvar filho esquecido de bilionário. No coração da savana africana, um cavalo chamado Kamba viveu por muito tempo à sombra de sua manada. Sempre considerado apenas um animal de carga, Kamba sentia-se inseguro, seu espírito dava espaço à tristeza. Ele observava os outros cavalos tão majestosos e confiantes, enquanto ele mesmo era tratado como um mero utensílio. Mas tudo isso mudaria em um dia que parecia comum, mas que se tornaria uma lenda. Um grito estridente percorreu a savana. O filho de um bilionário famoso, Lucas, havia sido sequestrado por Zuri, um leão furioso que rondava o território como uma tempestade. Ninguém ousava se aproximar dele e a manada de Kamba estava apavorada. Por que devemos nos preocupar? É só um menino, disparou um dos cavalos. Mas Kamba sabia que era mais do que isso. Havia uma antiga maldição que unia Zuri à riqueza e ao sofrimento da família de Lucas. O garoto, perdido em meio à floresta, era a chave para quebrar essa corrente. Algo dentro de Kamba queimava. Era hora de provar seu valor. Enquanto os membros da manada falavam com desdém, ele partiu. O coração batia forte e a adrenalina corria em suas veias. Ele não era apenas um cavalo de carga. Ele era Kamba, e Kamba gostaria de ser mais. Sombras dançavam ao redor enquanto Kamba atravessava a selva, cada estalo de galho ecoando como um aviso. Uma treva profunda envolvia o lar de Zuri. E a tensão subia, como um imã puxando seus medos à superfície. Kamba imaginava a fúria do leão, o rugido que poderia fazer seu sangue congelar. Mas a coragem o impulsionava a seguir em frente. Ao se aproximar do covil de Zuri, Kamba percebeu que algo estava errado. A manada não era a única com ciúmes. Um cavalo traiçoeiro, que sempre desejou o lugar de Kamba, espreitava nas sombras, pronto para eliminar qualquer um que se opusesse a ele. Um frio na espinha. O tímido cavalo, que sempre foi desprezado, agora tinha que se manter mais forte do que nunca. A tensão atingiu seu pico quando Kamba finalmente viu Zuri, uma força da natureza em corpo de leão. Seus olhos brilhavam com uma ferocidade que poderia paralisar qualquer um, mas quando Kamba avançou, algo surpreendente aconteceu. Zuri não rugiu. Em vez disso, olhou profundamente nos olhos de Kamba e algo mudava na expressão do leão. Era como se a ferocidade dissesse, lute comigo, mas a tristeza revelou um coração incapaz de se libertar da maldição que o aprisionava. Kamba percebeu que Zuri também sofria, que havia mais por trás da raiva. Agora, a luta não era apenas entre um cavalo e um leão, mas uma batalha interna entre a dor e o amor perdido. O que os unia era mais forte do que o que os dividia. Como poderiam romper essa maldição e salvar a criança? O impulso de lutar ou unir forças pairava no ar, tenso como o batimento de um coração ansioso. Kamba e Zuri estavam prestes a tomar decisões que poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Kamba e Zuri se encaravam. O ar estava pesado, quase elétrico, como se algo prestes a estourar. Os dois compartilhavam um momento único, uma conexão que poderia mudar tudo. Mas de repente um rugido estrondoso ecoou, preenchendo a savana, deixando Kamba paralisado. Era ali que a onda de choque que faz o coração bater mais rápido. Zuri, por sua vez, virou a cabeça abruptamente, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. A cena mudou instantaneamente. Um grito agudo possuía um coração e, ao longe, um grande grupo de hienas aparecia, cercando o covil do leão. Elas não estavam ali para brincar. O que Kamba não sabia era que esse ataque era parte de um plano mais sombrio. Entre as hienas, uma delas, com olhos cruéis e um sorriso diabólico, era a traidora que sempre invejou Zuri. Esse lugar não é mais seguro para você, Zuri. Venha, nós podemos acabar com essas maldições se você quiser. A hiena chamada Kira gritou, suas palavras cortantes como garras. Kamba sentiu um nó na garganta. O que era isso? Zuri, um leão temido, estava sendo pressionado por uma hiena. Kira não era apenas uma hiena qualquer. Ela sabia segredos que poderiam destruir laços e revelar verdades que Kamba e Zuri não estavam preparados para encarar. Kamba olhou para Zuri, esperando alguma reação, mas viu algo que o deixou em choque. Zuri recuou, seus olhos cheios de medo, como se tivesse um fantasma do passado ameaçando seu presente. Uma lembrança antiga, Kamba lembrou de histórias que ouvira de outros animais. Diziam que Zuri tinha uma ligação obscura com Kira, algo relacionado ao passado, mas como isso poderia ser?
Zuri parecia tão forte, tão feroz, e agora ele estava sendo ameaçado por uma hiena. Kira, não, eu nunca vou me juntar a você, bradou Zuri, mas sua voz estava trêmula. Você só quer causar mais dor, a maldição veio de você. A acusação flutuava no ar, pesada como uma tempestade prestes a se formar. Kira riu, um som frio que fez Kamba arrepiar. Você realmente acha que poderia escapar de mim? Os segredos que guardo são mais poderosos do que você imagina. Se a criança não for resgatada, a maldição vai se espalhar. E você, Kamba, você realmente acha que é o herói dessa história? Seu valor nunca foi provado, nem mesmo agora. Eu sou a chave que abre a prisão em que você e Zuri estão. Um silêncio mortal se instalou, as palavras de Kira ecoando na mente de Kamba. O que ela queria dizer? Como assim abrir uma prisão? Era verdade que Zuri e Kamba estavam presos em algo que não podiam ver, e a criança, como Lucas se encaixava nisso tudo? Kamba olhou para Zuri, uma fúria interna surgindo. Mas a dor estava estampada no rosto do leão. Ele não era apenas um monstro enfurecido, havia algo mais profundo que o aprisionava. Enquanto isso, as hienas avançavam, cercando o espaço. Zuri estava vulnerável, e Kamba, sentindo a coragem brotar novamente em seu peito, sabia que não podia recuar. Era hora de escolher um lado, mas quais segredos seriam revelados se ele tomasse a decisão errada? O peso das promessas, das maldições que flutuavam ao redor como um manto escuro, estava prestes a se tornar ainda mais opressivo. Kamba respirou fundo, sentindo que a verdadeira batalha estava apenas começando. E as consequências poderiam desestabilizar tudo ao seu redor. O que aconteceria se Kira realmente tivesse razão? Se a verdadeira maldição não era só sobre Lucas, mas também sobre Zuri e Kamba? O coração de Kamba pulsava, e ele sabia que o próximo passo decidiria tudo. O que ele faria? Kamba respirou fundo, o peso das palavras de Kira ecoando em sua mente. Ele olhou para Zuri, que parecia um tigre encurralado, lutando contra emoções que o deixavam parado. As hienas avançavam e o ar estava carregado de tensão. Kira sorria, um sorriso frio que desafiava a desgraça. Era a hora da decisão, mas Kamba estava paralisado. O que era realmente verdade? Antes que pudesse pensar muito, algo inesperado aconteceu. O solo começou a tremer sob suas patas. Kamba olhou ao redor, e os outros animais que estavam ali na espreita correram em desespero. Então, uma enorme fenda se abriu na terra, bem entre Kamba e Zuri, engolindo o espaço entre eles. O rugido das hienas e o silêncio angustiado do leão foram abafados pelo estrondo da terra se quebrando. Zuri se afastou, com olhos arregalados, e Kira gritou, é a maldição. Ela não quer que você fuja, Zuri. Kamba caiu para o lado, sentindo o chão desmoronar sob ele. A terra estava se rompendo, separando do leão e da hiena traiçoeira. Ele tentou se levantar, os músculos tremendo de medo e confusão. O que estava acontecendo? No calor da situação, um brilho ofuscante começou a surgir de dentro da fenda. Um misto de luz e sombras dançava nas bordas da fissura, e uma voz profunda e ressonante ecoou através da savana. A verdadeira maldição não é apenas sobre o menino, nem sobre o leão, mas sobre o que eles representam. Kamba congelou. O que isso significa? Ele sussurrou, temendo a resposta. O som reverberou como se a terra estivesse tentando lhe dizer algo profundo. Foi então que Kira, a hiena, passou a olhar para a fissura com uma expressão de assombro. Não, não pode ser você, gritou, horror estampado em seu rosto. Zuri, com um rugido trêmulo, se virou em direção a ela, e o que antes parecia uma batalha se transformou em um confronto de verdades. O que você sabe? Zuri bradou, seus olhos ardendo com uma mistura de fúria e desespero. Kira hesitou e a tensão cresceu a cada segundo. A maldição vem de um lugar mais profundo. É sobre você, Zuri, e sobre você também, Kamba. A ligação entre vocês não é apenas de desespero, mas de sangue. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Kamba sentiu um golpe no estômago. Sangue, o quê? Sua mente girava, tentando juntar as peças. Kira continuou, vocês não sabem, Zuri é parte da sua linhagem. Ambos foram separados quando ainda eram filhotes, por isso a conexão maldita os aprisiona. A verdade explodiu na cabeça de Kamba, o mundo à sua volta balançou. A história que ele conhecia estava se desfazendo. O que mais havia escondido, ele não tinha apenas um papel, ele era parte de algo muito maior. Zuri era, sua família, como... Ele olhou nos olhos de Zuri, buscando reafirmação, mas apenas encontrou uma tempestade de emoções. As hienas cercaram, os olhares cheios de excitação e ganância. A fenda continuava a se expandir, como se a sabedoria do passado estivesse tentando se libertar. O que nós fazemos agora? Kamba perguntou, sua voz tremendo com a revelação. O peso das respostas não ditas pairava no ar. Você tem que escolher, Kamba, Zuri respondeu, cada palavra carregada de dor.
Essa maldição é nossa carga, mas pode ser nossa libertação. O que você escolher pode mudar tudo. Juntos podemos quebrar essa corrente, mas antes que pudesse responder, as hienas atacaram, o caos tomou conta, e Kamba percebeu que essa batalha tinha apenas começado. Ele não sabia o que era verdade ou mentira, mas o que estava em jogo era muito maior do que um menino perdido na floresta. O que mais poderia estar escondido? Kamba sentiu o nó na garganta apertar. Uma parte dele queria correr, outra queria lutar. Tudo havia mudado, mas para onde essa nova verdade os levaria? Kamba respirou fundo, o peso das palavras de Kira ecoando em sua mente. Ele olhou para Zuri, que parecia um animal encurralado, lutando contra emoções que o deixavam paralisado. As hienas avançavam, e o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Kira sorria, um sorriso cruel que desafiava a desgraça. Era a hora da decisão, mas Kamba estava com medo de se mover. O que era verdade? Antes que pudesse pensar muito, o chão começou a tremer sob suas patas. Kamba olhou ao redor, enquanto os outros animais que estavam por perto correram em desespero. Então, uma enorme fissura se abriu na terra bem entre Kamba e Zuri, engolindo o espaço em que estavam. O rugido das hienas e o silêncio angustiado do leão foram abafados pelo estrondo da terra se quebrando. Zuri recuou, seus olhos arregalados, e Kira gritou, é a maldição. Ela não quer que você fuja, Zuri. Kamba caiu para o lado, sentindo o chão desmoronar sob ele. Ele tentou se levantar, os músculos tremendo de medo e confusão. O que estava acontecendo? No calor da situação, uma luz ofuscante começou a emergir de dentro da fissura. Um misto de luz e sombras dançava nas bordas da fissura, e uma voz profunda e ressonante ecoou através da savana. A verdadeira maldição não é apenas sobre o menino, nem sobre o leão, mas sobre o que eles representam. Kamba congelou, o que isso significa. Ele sussurrou, temendo a resposta. O som reverberou como se a terra estivesse tentando lhe contar algo profundo. Kira, por sua vez, observou a fissura com uma expressão de horror. Não. Não pode ser você, gritou, e o olhar dela tinha um misto de pânico e surpresa. Para Kamba a confusão crescia. O que era tão horrível? Zuri, agora com um rugido trêmulo, olhou para Kira. O que você sabe? Ela hesitou, o ar pesado entre eles, a maldição. Ela tem raízes nas nossas origens. Zuri, você não sabe quem realmente é. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Kamba sentiu um golpe no estômago. Quem ele é? O que você quer dizer? Sua mente girava, tentando juntar as peças. Kira continuou, sua família, sua história. Você nunca foi apenas um leão selvagem. Você é parte de algo maior. Kamba olhou de um para o outro, tentando entender. A fissura começava a se expandir, como se a vida nele estivesse prestes a sugar tudo. Kira inclinou a cabeça, seu olhar penetrante em Zuri. O que você realmente é, Zuri? Você é o legado de uma linhagem de reis perdidos. E Kamba, ele é o único que pode ajudar a restaurar isso. Um silêncio mortal se instalou, Kamba sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? E eu? O que eu tenho a ver com isso? O controle estava se rompendo, a terra tremia e a verdade parecia emergir. Você é o herdeiro oculto, Kamba, o motivo de tanto ódio entre vocês, Kira gritou, colocando tudo em uma nova luz. As hienas estavam cercando, prontas para atacar, mas Kamba só conseguia pensar em como sua vida havia mudado em um instante. A revelação pesava como uma rocha, e ele olhou para Zuri, buscando sinais de reconhecimento. Um novo entendimento passava entre eles, mas a pressão do ataque das hienas não dava trégua. Justo quando tudo parecia estar mudando, um uivo alto rompeu o ar, como se a terra estivesse se revoltando contra a revelação. E então, um estrondo ensurdecedor. Um raio de luz irrompeu da fissura, iluminando não só Kamba e Zuri, mas toda a savana. Foi como se o céu tivesse se aberto, revelando algo que só existia nas lendas. Kira estava sendo puxada pela luz, sua expressão de pânico misturando-se à fúria. Zuri agarrou Kamba, seus olhos arregalados. Vamos, precisamos descobrir o que isso significa. A fissura estava prestes a engolir Kira, mas o que realmente estava prestes a acontecer? Kamba se sentiu dividido entre o impulso de salvar Kira ou descobrir o que a luz significava. E em meio a tudo isso, Kira gritou com desespero, vocês não sabem, a maldição não vai acabar aqui, vocês estão apenas começando a entender. E num piscar de olhos, Kira desapareceu na luz. Kamba e Zuri se entreolharam, o peso da revelação ainda pesado, mas agora sentindo uma nova urgência. O que isso significava para eles, e mais importante, a verdadeira batalha começava agora. Kamba e Zuri se entreolharam, a conta da revelação ainda pesada, mas agora com uma nova urgência. O brilho da fissura parecia pulsar, chamando-os para um destino incerto. E enquanto a luz ofuscante iluminava a savana, um novo rugido ecoou, desta vez não era de Zuri, mas sim um eco de súplica e desespero. Não podemos nos deixar levar, gritou Kamba, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas a verdade ainda estava confusa na sua mente.
O que a hiena realmente queria dizer sobre seus passados? A fissura continuava a se expandir e ele percebeu que o solo sob suas patas tremia de novo. Um temor intenso surgia em seu peito enquanto uma sombra escura começava a se erguer no interior da fenda. Os olhos de Kira haviam sido consumidos pela luz, mas algo mais estava emergindo. Algo que não pertencia a este mundo. Rápido, Zuri, precisamos nos afastar. Kamba insistiu, mas Zuri parecia paralisado, preso entre o horror do que estava se revelando e a confusão de sua linhagem. Então, do interior da fenda, um rugido profundo e ressonante explodiu, reverberando através da savana. A luz se intensificou e uma figura imensa e horrenda começou a se formar. Era um espírito de um leão colossal, com uma crina feita de sombras e estrelas. Seu olhar fixou-se em Zuri com uma intensidade que rasgava a alma. Eu sou o que foi perdido, a voz ecoou. A linhagem que vocês esqueceram, a maldição que assola sua espécie. As palavras ressoaram com um poder ancestral que fez Kamba sentir um nó na garganta. O leão espectral olhou para Kira, que agora estava imobilizada pelo choque. Você nunca deveria ter despertado isso. A raiva na voz do espírito era palpável. Kira, no entanto, recuou como uma gata encurralada. O medo estava estampado em seu rosto. Mas eu sou a chave, ela gritou, mas a desolação nas palavras não escondia a verdade. Kira apenas queria o poder que a luz prometia. E assim, como se tudo estivesse em câmera lenta, Zuri avançou, seus músculos tensos, preparando-se para o que parecia ser uma batalha inevitável. Não, Zuri, isso não é uma luta que você deve enfrentar só. Kamba gritou, seu coração batendo descompassado. O espectro olhou para ele, e em um instante, o leão das sombras pareceu hesitar. Você tem certeza de que não é mais do que um simples cavalo de carga, Kamba? O sangue que flui em suas veias é mais poderoso do que acredita. O espírito desafiava, e Kamba sentiu a verdade das palavras ecoarem em seu ser. Ele não era apenas um cavalo qualquer. Ao mesmo tempo, a fissura começou a vibrar, como se a terra estivesse respondendo ao encontro. E em um surge de frustração, Kira gritou, tudo isso foi escrito. Não temos controle sobre o que somos. Então, em um instante, algo que ninguém esperava aconteceu. O leão espectral virou-se de uma vez, a fúria queimando em seus olhos. Se vocês não puderem unir forças, todos estarão perdidos. E antes que Kamba pudesse compreender, a fissura explodiu em uma onda de luz e sombra. Uma onda de energia os envolveu, e Kamba sentiu seu corpo levitar. Uma conexão misteriosa começou a se formar, ligando-o a Zuri de uma maneira profunda e inexplicável. O peso do que eles eram começou a se misturar em sua essência, e então, de repente, um trono de sombras e luz surgiu entre eles. Os olhos de Kira se alargaram, e enquanto a fissura os absorvia, ela gritou em desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. E no meio do caos, enquanto a luz envolvia suas formas e Kira se contorcia de medo, Kamba percebeu que não era apenas a salvação de Lucas que estava em jogo, era o destino de toda a savana. Uma nova pergunta surgia. O que significaria essa transformação? A verdadeira batalha havia apenas começado, e a linha entre amizade e rivalidade estava prestes a ser testada de forma que nenhum deles poderia imaginar. O que Kira realmente sabia, e o que iria acontecer agora com aquele trono de sombras. A savana ainda guardava muitos segredos, e Kamba sentia que a resposta para tudo estava muito mais próxima do que jamais imaginara. Kamba e Zuri se entreolharam, a conta da revelação ainda pesada, mas agora com uma nova urgência. O brilho da fissura parecia pulsar, chamando-os para um destino incerto. E enquanto a luz ofuscante iluminava a savana, um novo rugido ecoou, desta vez não era de Zuri, mas sim um eco de súplica e desespero. Não podemos nos deixar levar, gritou Kamba, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas a verdade ainda estava confusa na sua mente. O que a hiena realmente queria dizer sobre seus passados? A fissura continuava a se expandir, e ele percebeu que o solo sob suas patas tremia de novo. Um temor intenso surgia em seu peito enquanto uma sombra escura começava a se erguer no interior da fenda. Os olhos de Kira haviam sido consumidos pela luz, mas algo mais estava emergindo. Algo que não pertencia a este mundo. Rápido, Zuri, precisamos nos afastar. Kamba insistiu, mas Zuri parecia paralisado, preso entre o horror do que estava se revelando e a confusão de sua linhagem. Então, do interior da fenda, um rugido profundo e ressonante explodiu, reverberando através da savana. A luz se intensificou e uma figura imensa e horrenda começou a se formar. Era um espírito de um leão colossal, com uma crina feita de sombras e estrelas. Seu olhar fixou-se em Zuri com uma intensidade que rasgava a alma. Eu sou o que foi perdido, a voz ecoou. A linhagem que vocês esqueceram, a maldição que assola sua espécie. As palavras ressoaram com um poder ancestral que fez Kamba sentir um nó na garganta. O leão espectral olhou para Kira, que agora estava imobilizada pelo choque.
Você nunca deveria ter despertado isso." A raiva na voz do espírito era palpável. Kira, no entanto, recuou como uma gata encurralada. O medo estava estampado em seu rosto. "Mas eu sou a chave!" ela gritou, mas a desolação nas palavras não escondia a verdade. Kira apenas queria o poder que a luz prometia. E assim, como se tudo estivesse em câmera lenta, Zuri avançou, seus músculos tensos, preparando-se para o que parecia ser uma batalha inevitável. "Não, Zuri. Isso não é uma luta que você deve enfrentar só." Kamba gritou, seu coração batendo descompassado. O espectro olhou para ele, e em um instante, o leão das sombras pareceu hesitar. "Você tem certeza de que não é mais do que um simples cavalo de carga, Kamba? O sangue que flui em suas veias é mais poderoso do que acredita." O espírito desafiava, e Kamba sentiu a verdade das palavras ecoar em seu ser. Ele não era apenas um cavalo qualquer. Ao mesmo tempo, a fissura começou a vibrar como se a terra estivesse respondendo ao encontro. E em um surto de frustração, Kira gritou, "Tudo isso foi escrito. Não temos controle sobre o que somos." Então, em um instante, algo que ninguém esperava aconteceu. O leão espectral virou-se de uma vez, a fúria queimando em seus olhos. "Se vocês não puderem unir forças, todos estarão perdidos." E antes que Kamba pudesse compreender, a fissura explodiu em uma onda de luz e sombra. Uma onda de energia os envolveu, e Kamba sentiu seu corpo levitar. Uma conexão misteriosa começou a se formar, ligando-o a Zuri de uma maneira profunda e inexplicável. O peso do que eles eram começou a se misturar em sua essência, e então, de repente, um trono de sombras e luz surgiu entre eles. Os olhos de Kira se alargaram, e enquanto a fissura os absorvia, ela gritou em desespero. "Vocês não sabem o que estão fazendo." E no meio do caos, enquanto a luz envolvia suas formas e Kira se contorcia de medo, Kamba percebeu que não era apenas a salvação de Lucas que estava em jogo, era o destino de toda a savana. Uma nova pergunta surgia: o que significaria essa transformação? Quais segredos Kira escondia? Justo quando pensavam que tudo estava se resolvendo, Zuri, com um olhar de desespero, rugiu. "Você é parte de tudo isso, Kamba. Você é o que pode libertá-los." Kamba sentiu a pressão incrementar, e em um momento de caos ele respondeu, "Mas como?" E então os olhos do espírito começaram a brilhar com uma luz mais intensa e incontrolável. "Kamba, você é o herdeiro não só de uma linhagem, mas do poder que pode romper a maldição." A voz poderosa retumbou pelo ar, fazendo a savana tremer. Mas então a luz os envolveu, e antes que Kamba pudesse processar tudo, um grito cortante ecoou pelo ar, penetrante como um punhal. A figura do espírito começou a se desvanecer e Kira, em um último aumento de força, gritou, "Isto não acaba aqui." E foi como se o espaço ao seu redor se desintegrasse. Em meio à vibração intensa, Kamba viu que Kira sorriu, um sorriso de pura satisfação. "Vocês realmente acham que eu sou a vilã? Vocês não têm ideia do que eu sou. O futuro de todos está em minhas patas, e se não cooperarem, todos vocês cairão." O chão sob eles começou a ceder, e enquanto a luz ofuscante se tornava um turbilhão, uma sensação de pavor engolfou Kamba. Ele não sabia se o que Kira tinha dito era uma ameaça ou uma promessa. E em meio ao colapso, Kamba sentiu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A sombra do espírito estava se erguendo novamente, e a última coisa que ele viu foi Kira sumindo, as palavras ressoando em sua mente. "Vocês ainda não viram nada." Então tudo se escureceu e o silêncio tomou conta, como um lembrete de que a verdadeira luta do destino ainda se desenrolava. O que aconteceria a seguir? Onde deveriam eles ir a partir daí? O que mais havia por trás de cada revelação, e como tudo isso se encaixava? Kamba sentiu o nó na garganta apertar enquanto esperavam pela próxima reviravolta. Kamba e Zuri se entreolharam, a intensidade da revelação ainda pesada, mas agora com uma nova urgência. O brilho da fissura parecia pulsar, chamando-os para um destino incerto. E enquanto a luz ofuscante iluminava a savana, um novo rugido ecoou, desta vez não era de Zuri, mas sim um eco de súplica e desespero. "Não podemos nos deixar levar!" gritou Kamba, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas a verdade ainda estava confusa na sua mente. O que a hiena realmente queria dizer sobre seus passados? A fissura continuava a se expandir, e ele percebeu que o solo sob suas patas tremia de novo. Um temor intenso surgia em seu peito enquanto uma sombra obscura começava a se erguer no interior da fenda. Os olhos de Kira haviam sido consumidos pela luz, mas algo mais estava emergindo. Algo que não pertencia a este mundo. "Rápido, Zuri, precisamos nos afastar." Kamba insistiu, mas Zuri parecia paralisado, preso entre o horror do que estava se revelando e a confusão de sua linhagem. Então, do interior da fenda, um rugido profundo e ressonante explodiu, reverberando através da savana. A luz se intensificou e uma figura imensa e horrenda começou a se formar.
Era um espírito de um leão colossal, com uma crina feita de sombras e estrelas. Seu olhar fixou-se em Zuri com uma intensidade que rasgava a alma. Eu sou o que foi perdido, a voz ecoou. A linhagem que vocês esqueceram, a maldição que assola sua espécie. As palavras ressoaram com um poder ancestral que fez Kamba sentir um nó na garganta. O leão espectral olhou para Kira, que agora estava imobilizada pelo choque. Você nunca deveria ter despertado isso. A raiva na voz do espírito era palpável. Kira, no entanto, recuou como uma gata encurralada. O medo estava estampado em seu rosto. Mas eu sou a chave, ela gritou, mas a desolação nas palavras não escondia a verdade. Kira apenas queria o poder que a luz prometia. E assim, como se tudo estivesse em câmera lenta, Zuri avançou, seus músculos tensos, preparando-se para o que parecia ser uma batalha inevitável. Não, Zuri, isso não é uma luta que você deve enfrentar só. Kamba gritou, seu coração batendo descompassado. O espectro olhou para ele, e em um instante, o leão das sombras pareceu hesitar. Você tem certeza de que não é mais do que um simples cavalo de carga, Kamba? O sangue que flui em suas veias é mais poderoso do que acredita. O espírito desafiava, e Kamba sentiu a verdade das palavras ecoar em seu ser. Ele não era apenas um cavalo qualquer. Mas antes que eles pudessem agir, a fissura rugiu ainda mais forte, e um redemoinho de vento os envolveu, carregando folhas e poeira. Kamba fechou os olhos, lutando contra a força que tentava arrancá-lo do chão. O universo parecia dançar ao redor deles. Então, de repente, um brilho muito mais intenso surgiu da fissura. A figura do espírito do leão começou a se desvanecer, mas antes que pudesse desaparecer completamente, ele olhou para Kamba com um olhar de profunda tristeza. Você tem que fazer a escolha certa, Kamba. A vida sagrada depende de sua decisão. Mas Kira, percebendo que seu plano estava prestes a desmoronar, deu um passo à frente e declarou: vocês pensam que entendem, sabem o que os une. Eu sou a sua verdadeira ligação. Com essas palavras, a luz que emanava da fissura se transformou em um turbilhão ofuscante e um rugido aterrorizante ecoou. Kira, você não pode fazer isso, gritou Zuri, seus olhos arregalados diante do espetacular aquilo que se formava em meio à luz e às sombras. Eu sou o que é verdadeiro, o que foi esquecido. Kamba, você nunca soube, mas a sua linhagem, a sua força não é só de coragem, e eu faço parte disso. Kira se despedaçou em uma risada cruel, como se tudo estivesse em suas patas. A fenda se cerrava e Kamba sentiu que o chão sob ele se abalava nos dois sentidos. A nova revelação de Kira, como que um eco do passado, atravessou diretamente seu coração. Ela era não só uma rival, mas a chave para tudo que havia feito parte de sua vida, algo que ele nunca imaginara. Não, isso não pode ser verdade. Kamba e Zuri sussurraram em uníssono, o choque e a dor fazendo o ar ao redor deles parecer denso. E em um instante, como um trovão, a luz da fissura se estourou em um esplendor ofuscante, engolindo tudo em seu redor. Kamba sentiu um puxão forte, como se estivesse prestes a ser puxado para dentro de um novo mundo. O som do rugido final de Kira ecoou em seus ouvidos. O verdadeiro poder é seu. A maldição nunca foi um ladrão, mas sua herança. Nesse palco de luz e escuridão, Kamba fechou os olhos, sentindo um desespero crescente. O que mais estava por vir, o que estaria reservado para eles a seguir. E quando finalmente abriu, tudo o que sabia havia mudado. As palavras de Kira ecoavam em sua mente, desafiando tudo o que já tinha acreditado. E quando os olhos se aclimataram à luz, ele percebeu que a verdadeira batalha, a batalha por sua identidade, apenas começava. Kamba e Zuri se entreolharam, a intensidade da revelação ainda pesada, mas agora com uma nova urgência. O brilho da fissura parecia pulsar, chamando-os para um destino incerto. E enquanto a luz ofuscante iluminava a savana, um novo rugido ecoou, desta vez não era de Zuri, mas sim um eco de súplica e desespero. Não podemos nos deixar levar, gritou Kamba, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas a verdade ainda estava confusa na sua mente. O que a hiena realmente queria dizer sobre seus passados? A fissura continuava a se expandir, e ele percebeu que o solo sob suas patas tremia de novo. Um temor intenso surgia em seu peito enquanto uma sombra obscura começava a se erguer no interior da fenda. Os olhos de Kira haviam sido consumidos pela luz, mas algo mais estava emergindo. Algo que não pertencia a este mundo. Rápido, Zuri, precisamos nos afastar. Kamba insistiu, mas Zuri parecia paralisado, preso entre o horror do que estava se revelando e a confusão de sua linhagem. Então, do interior da fenda, um rugido profundo e ressonante explodiu, reverberando através da savana. A luz se intensificou e uma figura imensa e horrenda começou a se formar. Era um espírito de um leão colossal, com uma crina feita de sombras e estrelas. Seu olhar fixou-se em Zuri com uma intensidade que rasgava a alma. Eu sou o que foi perdido, a voz ecoou. A linhagem que vocês esqueceram, a maldição que assola sua espécie.
As palavras ressoaram com um poder ancestral que fez Kamba sentir um nó na garganta. O leão espectral olhou para Kira, que agora estava imobilizada pelo choque. Você nunca deveria ter despertado isso. A raiva na voz do espírito era palpável. Kira, no entanto, recuou como uma gata encurralada. O medo estava estampado em seu rosto. Mas eu sou a chave. Ela gritou, mas a desolação nas palavras não escondia a verdade. Kira apenas queria o poder que a luz prometia. E assim, como se tudo estivesse em câmera lenta, Zuri avançou, seus músculos tensos, preparando-se para o que parecia ser uma batalha inevitável. Não, Zuri, isso não é uma luta que você deve enfrentar só. Kamba gritou, seu coração batendo descompassado. O espectro olhou para ele, e em um instante, o leão das sombras pareceu hesitar. Você tem certeza de que não é mais do que um simples cavalo de carga, Kamba? O sangue que flui em suas veias é mais poderoso do que acredita. O espírito desafiava, e Kamba sentiu a verdade das palavras ecoar em seu ser. Ele não era apenas um cavalo qualquer. Mas antes que eles pudessem agir, a fissura rugiu ainda mais forte, e um redemoinho de vento os envolveu, carregando folhas e poeira. Kamba fechou os olhos, lutando contra a força que tentava arrancá-lo do chão. O universo parecia dançar ao redor deles. Então, de repente, um brilho muito mais intenso surgiu da fissura. A figura do espírito do leão começou a se desvanecer, mas antes que pudesse desaparecer completamente, ele olhou para Kamba com um olhar de profunda tristeza. Você tem que fazer a escolha certa, Kamba. A vida sagrada depende de sua decisão. Mas Kira, percebendo que seu plano estava prestes a desmoronar, deu um passo à frente e declarou: Vocês pensam que entendem? Sabem o que os une? Eu sou a sua verdadeira ligação. Com essas palavras, a luz que emanava da fissura se transformou em um turbilhão ofuscante e um rugido aterrorizante ecoou. Kira, você não pode fazer isso! Gritou Zuri, seus olhos arregalados diante do espetacular aquilo que se formava em meio à luz e às sombras. Eu sou o que é verdadeiro, o que foi esquecido. Kamba, você nunca soube, mas a sua linhagem, a sua força, não é só de coragem. E eu faço parte disso. Kira se despedaçou em uma risada cruel, como se tudo estivesse em suas patas. A fenda se cerrava e Kamba sentiu que o chão sob ele se abalava nos dois sentidos. A nova revelação de Kira, como que um eco do passado, atravessou diretamente seu coração. Ela era não só uma rival, mas a chave para tudo que havia feito parte de sua vida, algo que ele nunca imaginara. Não, isso não pode ser verdade. Kamba e Zuri sussurraram em uníssono, o choque e a dor fazendo o ar ao redor deles parecer denso. Mas então, de maneira absurda, tudo começou a desmoronar. A fenda se abriu ainda mais, e do seu interior, uma onda de energia repleta de sombras se desprendeu, esmagando tudo ao redor. Kira gritou, mas era um grito vazio e sem desespero. A luz a sugou em um turbilhão e, em meio ao caos, as palavras dela ecoaram. A maldição é apenas o começo. Você não sabe que está prestes a perder tudo. A força da luz os envolveu como um manto e Kamba sentiu seu coração disparar. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, uma onda de dor o atingiu. Ele viu Zuri sendo erguido, como se a luz estivesse puxando a alma dele. O olhar de horror nos olhos de Zuri se transformou em um misto de confusão e culpa. Não, não, Zuri! Kamba gritou, estendendo a pata na direção dele. Mas a luz brilhante envolveu Zuri, e antes que Kamba pudesse processar o que estava acontecendo, o leão desapareceu na luz. E ao fazer isso, ele fez mais do que desaparecer. Ele se transformou em algo que Kamba nunca poderia ter imaginado. Surgiu um novo ser, um híbrido de luz e escuridão, como um novo espírito. Kamba tremeu ao olhar para a forma vagamente familiar que se revelava. Era Zuri, mas ao mesmo tempo não era. Os olhos de Zuri agora ardiam com uma intensidade cósmica, algo que desumanizava a criatura, algo que transcendia a essência de qualquer animal conhecido. Um ser de poder absoluto e destemido. E Kira, que parecia ter sido consumida, na verdade estava rindo baixo, como se brincasse de marionete com todos ali. Vocês não têm ideia do que realmente são, ecoou a voz dela, um misto de triunfo e malícia. Kamba ficou paralisado. O que isso significava para ele, Zuri? O que havia se perdido na transformação? O que restava para a savana agora que tudo havia mudado? E com essa nova realidade batendo em sua porta, Kamba percebeu que a verdadeira batalha por seu destino começava agora. Kamba ficou paralisado, olhando para o novo Zuri, uma versão majestosa e aterrorizante do leão que conhecia. O espírito que surgira parecia retorcer-se entre luz e sombra, um híbrido que poderia tanto trazer salvação quanto destruição. Mas antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, uma onda fria atravessou a savana. O céu escureceu, como se a noite tivesse decidido se instalar de uma só vez. Kira, agora distante, ainda rindo, parecia saber algo que eles não sabiam. A verdadeira batalha não é aqui, mas sim dentro de vocês. Ecoou a voz dela como um eco que não parava.
Preparem-se porque o pior ainda está por vir. Kamba sacudiu a cabeça, ignorando as palavras dela. Ele precisava se concentrar, precisava entender esse novo Zuri. Zuri, você está bem. O que está acontecendo? Sua voz estava carregada com uma mistura de medo e esperança. Mas Zuri, esse novo Zuri, olhou para ele com olhos que não reconheceu. Kamba, agora eu sou algo mais, eu sou uma parte de algo muito maior. E ao dizer isso, sua voz reverberou como se milhões de leões respondessem junto. Foi aí que tudo ficou ainda mais confuso. Uma fenda explodiu da terra, não muito longe, e de dentro dela emergiu uma sombra ainda mais profunda. Um monstro colossal, com patas enormes e um rugido que fazia a savana tremer. O ar estava cheio de eletricidade. Kamba sentiu seus pelos se eriçarem, e então ele viu. Dentro daquela sombra, uma figura familiar foi revelada. Era a própria mãe de Zuri. Mãe, Zuri se virou para a forma imensa, paralisado. Kamba não sabia como processar, como ela estava aqui, mas o olhar dela era férreo, como se tivesse vindo para levar Zuri de volta às suas raízes. Zuri, você é o último de sua linhagem. O poder que você possui precisa ser reivindicado, mas para isso você deve derrotar Kira, a maldição que você sente. Ela se originou de nossa família. O eco da voz dela era quase ensurdecedor, ressoando pelo ar. Kamba olhou para Zuri, buscando alguma pista de entendimento, mas seu amigo parecia mais perdido do que nunca. Mas como? Como podemos derrotá-la? Zuri perguntou, suas palavras ecoando com perplexidade. Kira, que estava observando, soltou uma risada sardônica. Ah, mas vocês pensam mesmo que eu serei derrotada tão facilmente? A verdade é que eu sou parte da sua linhagem também. A própria maldição os une. A revelação fez o chão tremer. Kamba deu um passo para trás, o choque o atingindo como uma onda. Kira era parte deles. O que realmente estava acontecendo? Ela continuou, vocês são mais do que imaginam. A maldição é uma teia de histórias não contadas e nós somos os protagonistas. E ao dizer isso, uma onda de poder percorreu seu corpo. Era como se ela estivesse absorvendo a energia da disputa, tornando-se ainda mais forte. Kamba sentiu um nó na garganta. Não. Você não pode. Ele queria correr, queria fugir daquela cena, mas as palavras o mantinham preso, como se estivessem talhadas na sua alma. Ele olhou para Zuri, que estava quase em transe, perdido entre o que era e o que poderia se tornar. O céu escureceu e estrelas começaram a piscar como se estivessem se escondendo do que estava por vir. O espírito de Zuri olhou para ele, um flash de dor e confusão nos olhos. Kamba, precisamos encontrar uma maneira de unir nossas forças, antes que ela faça algo ainda pior. A tensão subia e todos os olhos estavam sobre eles, esperando aquilo que estava por vir. O ar carregava dor e um tipo de pré-pressentimento. Kira avançou, seus olhos brilhavam como se fossem chamas vivas. Preparem-se para o verdadeiro teste. A batalha não será apenas física, mas uma batalha de espíritos. E, antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de energia se formou em volta dela. Kamba oscilou em sua decisão. Sabia que essa luta não seria fácil, mas o que Kira tinha em mente, o que eles estavam prestes a enfrentar, o sonho que compartilhavam poderia se transformar em um pesadelo. E quando Kamba decidiu agir, sentiu a energia pulsando dentro dele. Sim, ele poderia se unir a Zuri, mas a que custo? O futuro estava cheio de incertezas e o que mais poderiam perder nesse jogo? No fim, estavam mais conectados do que jamais imaginaram. E agora, como seria o próximo passo, o que a revira voltou a trazer? Kamba e Zuri se encararam, a tensão no ar se intensificava. O brilho da fenda pulsava, envolvendo-os em uma aura de mistério e perigo. As estrelas pareciam se esconder e uma sombra aterradora começava a emergir, ampliando a urgência da situação. Kira estava ali, seu olhar cheio de malícia, provocando a dúvida e o medo. Você tem que fazer a escolha certa, Kamba. A vida de todos depende disso. A voz do espírito de Zuri ecoava, ressoando em sua mente. O leão, agora transformado em uma criatura de poder e luz, estava lutando contra o próprio passado. Kamba sentiu seu coração acelerar. Como podemos lutar contra isso? Ele se perguntava. O peso das palavras de Kira ainda martelava em sua cabeça. O que significava realmente essa conexão entre eles? A linha entre aliados e inimigos estava mais tênue do que nunca. O céu escureceu e a fenda ao redor deles começou a se fechar, como se o tempo estivesse se esgotando. Kira avançou, seus olhos ardendo com a intensidade de 1000 chamas. Este é o momento, tudo que vocês conhecem será transformado, não vamos deixar você vencer, Zuri gritou, a ferocidade em sua voz causando eco na savana. Naquele instante, Kamba sentiu algo despertar dentro dele, energia pulsava em suas veias. Era hora de lutar, de unir suas forças. Vamos juntos, Zuri, estamos ligados. Kamba declarou, o espírito de Zuri assentiu e uma onda de luz começou a brotar entre os dois. A conexão se solidificou, como se eles fossem um só, misturando coragem e determinação.
Com um rugido que ecoou pela savana, Zuri liberou seu poder, enquanto Kamba se lançou na batalha, sentindo-se mais forte do que nunca. Eles avançaram juntos contra Kira, que sentiu o frio da incerteza e desespero. Mas a luz era implacável, envolvendo Kira, que começou a se contorcer diante do poder que agora emanava de Kamba e Zuri. Isso não é o fim, gritou Kira, seus olhos transmitindo um pânico feroz. Vocês não entendem a profundidade do que estão enfrentando, mas já era tarde. Com um último grito de força, Kamba e Zuri canalizaram sua energia em uma explosão de luz. A fenda se abriu em um clarão resplandecente, consumindo Kira na essência de sua própria maldição. E num instante, a escuridão que dominava a savana começou a se dissipar, dando lugar à luz. Kamba e Zuri caíram ao chão, exaustos. O eco da batalha ficou para trás e um silêncio envolveu a savana. A transformação que aconteceu, a libertação das correntes que os prendiam, finalmente trouxe a paz que tanto desejavam. Mas havia algo no olhar de Zuri, uma preocupação persistente. E agora, Kamba, o que fazer com isso? A dúvida ainda pairava entre eles, como um mistério que não havia sido totalmente resolvido. Vamos enfrentar isso juntos. O que aconteceu hoje foi só o começo, respondeu Kamba, sentindo uma nova determinação brotar no peito. Eles eram mais do que apenas um cavalo e um leão. Eram aliados, uma família nascida da adversidade. E assim, enquanto o sol começava a nascer radiante no horizonte, Kamba e Zuri sabiam que suas jornadas estavam apenas começando, e muitos segredos ainda permaneciam por descobrir na vastidão da savana. Ei, antes que você saia, precisamos conversar rapidinho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos fazer essa comunidade crescer.